Oi, Sara. Oi, tudo bem? Oi, Pro. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, galerinha, hoje nós vamos falar sobre geometria espacial. Mas antes, deixa eu dar um recadinho aqui. Eu não sei se foi comentado sobre a 10ª semana, mas a 10ª semana que não haverá prova para vocês é a 10ª semana do 4º bimestre, tá? Não sei se eu cheguei a comentar. É do 4º bimestre. A semana que vem vai ter prova normal, que é a 10ª semana desse bimestre. O que não vai ter é do 4º bimestre, a 10ª semana. Nós só vamos até a semana 9 do 4º bimestre, que ele é um pouquinho mais curto, certo? Entenderam? Então, só não vai ter prova para vocês lá na última semana do 4º bimestre. Semana que vem, prova normal, já está até lá no portal. Para semana que vem vocês serem feitas, já está lá, só vai ser aberta semana que vem, mas ela está lá para ser feita, combinado? Então, o que vocês não vão ter é só lá na 10ª semana do 4º bimestre, porque eu acho que o bimestre é um pouquinho mais curto. Combinado? Entendido? Então, avisem no grupo da sala de vocês, por favor, que é só do 4º bimestre, que não vai ter a última semana 10, certo? Só vai ter até a semana 9. Esse bimestre, semana que vem, tem prova normal, entendido? Retificando aí? Entendido? Então, tá bom. Então, o que ela perguntou? Se vai ter uma semana de férias no chat? Não. Vocês irão receber a apostila, se eu não me engano, na quinta-feira dessa semana, da semana 8, perdão, dia 8, se eu não me engano. Mas vocês vão receber um recado da direção aí. Combinado? Agora, Oi. você acordou agora? Não, faz um Sua pouquinho cara já. tá de sono. Tô. Final de semana, Não deu o né? que eu escrevi no chat? 9h30, porque saí com o meu primeiro, fazer um negócio. Tá. Depois você assiste a live, viu? E você já conseguiu ir fazer as suas atividades ou ainda não? Eu tô sem celular, eu ainda tenho que falar com a Márcia quando. Só Isso, que eu marca o falo pro horário. meu pai e pra minha... Eu falo pro meu pai e pra minha mãe, parece que entra no ouvido e sai no outro. Tenta fazer na hora que ele tá em casa com o celular dele. Tá? Então vamos Professora, lá. vocês estão travando um monte, parece um robozinho. Eu? Ué, Não, tá, Vocês, quando vocês abrem o microfone. Não, tá não. tá não, né? normal. Deve ser só a internet, Vitória. Sai e entra de novo. Então vamos lá, recapitulando. Vocês só não terão avaliação lá na última semana, certo? Lá do último bimestre. Semana que vem, normal. Atividade normal, beleza? Bom, vamos começar então a aula? Geometria espacial. Página 113, pessoal. Página 113. Professora, a gente vai começar a estudar espaço? Espaço nosso, formas geométricas, né? Geometria espacial. Vamos lá. Laboratório. Qual é a forma da Terra?
Alguém quer ler? Eu quero, pronto. Posso ler, Sora? Sim, Também posso pode ler. Senhora, qual página? 113. Obrigado. Posso começar a ler? Sim. Quando o homem começou a indagar sobre qual seria a forma da Terra, uma das principais hipóteses que surgiram é que ela teria a forma de um plano, como o tampo de uma mesa. Devido a esta crença, os homens não navegavam para muito distante da costa, pois acreditavam 113. Que quanto mais se afastassem, maior seria o perigo de despencar com sua embarcação no local em que a terra acabasse. Muitos séculos se passaram e alguns fatos foram observados com mais rigor. Por meio desses estudos, conclui-se que a Terra tem a forma arredondada, como de uma esfera, ligeiramente achatada nos polos. Físico e matemático inglês... Tal afirmação sobre a esferidade da Terra é atribuída a Newton, o famoso físico e matemático inglês, já no século XVI. 17, né? Então, vamos lá. Foi a partir dos conhecimentos da geometria que o homem desenvolveu uma imensa quantidade de formas. Veja algumas construções que nos dão ideias de figuras geométricas não planas. Então, vamos ver essa foto aqui, ó. O que vocês estão enxergando aqui, ó, nessa foto? Livros. Livros gigantes, né? Ó, então, esse é o estacionamento da biblioteca pública na cidade de Kansas, no estado norte-americano de Missouri, no centro do país. E ele é formado por 22 livros gigantes de 7 metros por 3, certo? Então, ele tem 3 metros de largura por 3 de altura, certo? Aqui, nós temos a Torre dos Ventos, construída em 1986, localizado aí na cidade japonesa de Yokohama. O prédio cilíndrico foi coberto por uma estrutura metálica que reflete a paisagem durante o dia e cria diferentes efeitos de luz à noite, certo? Aqui do lado nós temos a Catedral Basílica de Maringá, no Paraná, e é a mais alta da América Latina, certo? Ela tem um formato aqui de um cone, certo? E aqui essa torre, o formato de um cilindro. Já aqui embaixo nós temos as casas cubo, são 32 moradias com forma cúbica, uma do lado da outra, construída na década de 1980 na cidade de Roterdã, na Holanda, certo? Então, observe o telhado dessas casinhas aqui, ó, tem um formato de um cubo. No nosso dia a dia, o que a gente pode dar como exemplo aí de cubo? Alguém saberia me dizer? Alguém sabe? A Oi? apostila. Não, um Formato cubo. da apostila. Um mágico. Um retângulo. Um carro. Não, gente, um cubo, um quadrado, um cubo. Cubo mágico. Isso, cubo mágico, muito bem. Agora, então, vamos ver aqui. Observe as figuras abaixo e identifique com qual sólido nós podemos associá-los. Então, observe, nós temos um bloco, um livro e uma caixinha aqui de porta-treco. Que figura a gente pode associar aqui? Retângulo. Prisma retangular. Oi? Retângulo. Retângulo seria uma figura de 2 dimensões, largura e altura. Agora nós estamos falando de figura espacial. Prisma retangular. Isso, um paralelepípedo, muito bem. Não, prisma retangular, senhora? A caixa da Pandora. Prisma retangular? Pode ser. Pode ser, mas aqui, nesse caso aqui, nós temos o paralelepípedo. Vamos pensar nas ruas, naquelas ruas antigas, sabe? Aqueles bloquinhos de pedra, aqueles tijolos. Bem... Hoje, senhora... Tem sim. Quem mora em Itupeva, se passar de frente à Escola Manuel lá, vai ver que nós temos lá rua de paralelepípedo ainda, né? Bem lá no centro, certo? Uhum.
Então, vamos ver agora a letrinha B aqui. Nós temos um lápis, um copo e uma latinha de refrigerante. O que que nos lembra aqui? Que figura geométrica? Isso, um cilindro que tem a forma daquele prédio redondo que a gente acabou de ver, certo? Cilindro. E agora esse aqui, ó. Um cone. Isso, um cone. Muito bem, um cone. E aqui, como é que chama essa figura? Quadrado. Cubo. Quadrado é duas dimensões. Cubo. Cubo. Um cubo. Isso, muito bem. E aqui embaixo, ó. Uma Bolinha. esfera. Isso. Uma esfera, muito bem, uma esfera. Então, agora vamos pensar assim, ó, galerinha. O que que é uma figura espacial? Quem saberia me dizer? Uma figura com 3 dimensões. Isso, a figura que tem 3 dimensões. Então, o que que ela diferencia de uma figura normal? De um quadrado, de um triângulo? Lívia? Tá sem som, você tá falando, Lívia? Bom, Ela não então, ela, tipo... a figura plana, nós temos 2 dimensões, certo, Ellen? Largura, altura, ou comprimento, largura, certo? Já na espacial, nós temos 3 dimensões, largura, altura e profundidade, certo? Então, o que diferencia uma da outra é que na plana nós temos 2 dimensões e na espacial nós temos 3 dimensões, certo? Então, vamos lá. Observem a figura abaixo e responda. Nós temos aqui como é que é chamada essa figura que a gente acabou de falar? Um cubo, certo? Então, no cubo nós temos faces, arestas e vértices. O que que é face? Face é onde eu consigo tocar essa minha figura, certo? Se você pegar uma caixa de sapato, onde você consegue tocar em volta dela, você consegue dizer que é uma face, certo? Já aqueles segmentos assim, ó, que une os pontinhos, que são os vértices, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ó, esses pontinhos aqui em cima da figura, ó, esse aqui, esse aqui embaixo, esse e esses, são chamados de vértices. Vértices são os pontinhos que unem os segmentos, tá? Esses segmentos aqui, ó, que formam o meu cubo, esses segmentos, deixa eu pegar outra cor de canetinha. Esses segmentos aqui, ó, ele é chamado de arestas, certo? E onde eu consigo tocar, aqui, onde eu consigo tocar toda essa parte aqui, ela é chamada de face, certo? Então, onde eu toco é a face, os segmentos são as arestas, e os pontinhos onde une esses segmentos das arestas é chamado de vértice, tudo bem? Então, vamos preencher aí, ó. Cada região plana da superfície do sólido é chamado de face. A linha de encontro entre as duas faces desses sólidos chama-se arestas. Então, arestas são esses segmentos aqui, certo? Esses segmentos aqui, ó. E o ponto em que 3 ou mais arestas se encontram é determinado de vértice. Então, observe que aqui nós temos, ó, 3 arestas se encontrando num único vértice aqui no canto, certo? Agora, quantas faces possui o cubo? Vamos lá, contando. Nós temos 4 nas laterais, uma em cima, uma embaixo, certo? Então, nós temos 6 faces. E arestas? Quantos segmentos nós temos aqui? Ó? Vamos contar. Ó. Temos 4 aqui em cima. Ó. 1, 2, 3, 4. Mais 4 na base embaixo e mais 4 nas laterais. Então, nós temos 12 arestas. E vértices? Vértices nós temos, ó, 4 aqui na minha base em cima e 4 aqui na minha base embaixo, certo? Então, nós temos 8 vértices aí.
Combinado? Combinado? Certo? Entenderam? Dúvidas? Não. Não? Então, agora vamos identificar as características desses sólidos, ó. Figuras geométricas espaciais. Professora, volta um pouquinho lá em cima. Certo? Identificação e características dos sólidos. Figuras geométricas espaciais. Geometria espacial é o estudo das figuras em que possuem 3 dimensões. Essas figuras recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais e são conhecidas como prisma, que é o cubo paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Observe que, para cada figura citada acima, temos uma representação em um outro objeto do nosso cotidiano, por exemplo. Olha um prisma. Nós podemos representá-lo através da caixa de sapato, certo? Aqui, cilindro, cubos, ó, canudinhos, tá? Nós podemos representar o cilindro através de canudinhos, latinha de refrigerante, que mais? Latinha de leitinho, tá? O lápis, né, que a gente já viu. Agora aqui o cone, nós podemos representar ele por uma casquinha de sorvete, por um megafone, pelo aqueles cone de sinalização. Uma esfera, nós podemos representar através de quem? Da bola. Que mais? Do globo terrestre. Oi? O megafone, ele é retangular. Só o fone é um cone. Então, seria apropriado aquele negócio lá, Olha aqui, ó, que ele deu o exemplo de cone. acho que tá falando da caixa de megafone. Que tem uma caixa que chama megafone. Esse daí eu não conheço. Eu conheço esse megafone aqui, ó, que você coloca na boca e sai o som. Você coloca a boca aqui, ó, e sai o som. Esse aqui tem um formato de um fone, ó, base curva com as laterais formando o conezinho aqui, tá? Vamos lá, então. Cubo. A gente pode dar um exemplo aí do dado, né? Do cubo mágico também. E o cubo mágico também, como vocês já falaram. Então, prisma é todo sólido que possui bases paralelas, poligonais e faces laterais, formados por paralelogramos. Certo? Então, vamos lá. Face. Polígono que formam a superfície de um sólido geométrico. Certo? Então, a face é aquilo que eu falei, onde a gente consegue tocar na figura por fora, tá? Aresta é um segmento de reta comum entre as duas faces, ou seja, esse segmento de reta que une aqui as duas faces. E o vértice é o ponto comum dos dois lados de um ângulo, os dois lados de um polígono ou 3 ou mais arestas de um sólido geométrico. Ou seja, vértice é onde une-se esses segmentos aqui. Então, a face é essa que está em laranja, aresta é esses segmentos aqui que estão em verde e azul, e os vértices são esses pontinhos aqui em roxo, tá? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Não? Então, vamos lá. Características do cubo. Cubo é um prisma em que todas as faces têm a forma de quadrado. Ele possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Então, olha aqui, ó, ele tá aqui do ladinho representando, ó, ele tem 4 faces nas laterais, uma em cima, uma embaixo, então eu tenho 6 faces. Arestas, eu tenho 4 em cima, 4 embaixo e 4 que desce aqui nas laterais, então eu vou ter 12 arestas. E vértices são esses pontinhos em roxo aqui, ó, então eu tenho 8 vértices. O mesmo acontece para o paralelepípedo. Também ele vai ter 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Porque o que mudou aqui? Mudou apenas a minha base, que é retangular e não mais quadrada, certo?
Agora, a pirâmide. Sólido que possui base em forma de polígono e lados constituído por triângulos. Então, uma pirâmide triangular possui 4 vértices, 6 arestas, 4 faces e uma base que é o meu triângulo, certo? Pirâmide quadrangular possui 5 vértices, 8 arestas, 5 faces e uma base quadrada. Na pirâmide pentagonal, possui 6 vértices, 10 arestas, 6 faces e uma base pentagonal, certo? Já aqui na pirâmide hexagonal, observe que a base dela é um hexágono, então ela tem 7 vértices, são 6 na base e 1 na ponta, 12 arestas, que são 6 na base e 6 nas laterais, 7 faces, que são 6 nas laterais e 1 embaixo, e uma base que é um hexágono, certo? Já o cone, ele é um sólido limitado por uma superfície curva, que tem a base na forma de uma circunferência, e ele só tem um vértice, que é essa ponta aqui em cima. O cilindro é um sólido limitado por uma superfície curva, que tem 2 bases na forma de circunferência, ó, tem 2 bases na forma de circunferência. E a esfera é um sólido limitado por uma superfície curva, e ela não possui nem base, nem vértices e nem arestas, certo? Então, vamos ver algumas planificações aqui dessas figuras que a gente acabou de ver aí, ó. Então, nós temos aqui a planificação dos sólidos, o cubo. O cubo, ó, como ele tem 6 faces quadradas, então, na planificação dele, ó, eu tenho 6 quadrados aqui, ó. Se eu juntar ele, ele vai formar o meu cubo. Já o paralelepípedo, ó, também tem 6 faces, então, ele vai ter, ó, 4 retângulos que são as laterais e mais esses 2 quadrados ou retângulo aqui da minha base, certo? O cone, ele vai ter a minha base, que é uma forma de circunferência. Se eu juntar isso aqui, vai formar o meu vértice na ponta. A esfera, ó, é uma bola aberta, uma bola de futebol aberta, ela fica exatamente assim, a planificação dela. O cilindro, que a gente falou, tem, ó, 2 bases na forma de uma circunferência, ó, formando aí, fechando, ele vai dar aquele formato de cilindro. E aqui nós temos uma pirâmide quadrangular, onde nós temos uma base que é quadrada e 4 triângulos para formar a minha pirâmide aí nas laterais, certo? Agora vamos ver a relação de Euler com relação a essas figuras. Euler é um matemático suíço que teve sua extrema importância nos estudos dos sólidos geométricos. Ele criou uma relação que permite calcular os elementos, arestas, faces e vértices de qualquer sólido. Então, ele pegou lá que o vértice mais o número de aresta menos, o número de vértices mais o número de face menos o número de arestas tem sempre que ser igual a 2, ó. Certo? Então, aqui a gente vai usar essa formulinha depois mais lá no final. Vamos começar, então, agora aqui por demonstre os seus conhecimentos, ó. Eu quero que vocês participem agora. Me falem aí, qual dessas figuras aí são prismas e quais dessas figuras aí são pirâmides? Quem saberia me dizer? Pirâmide é F, a H e a C. Peraí. Pirâmide, nós temos qual? F, H e C. E C. Tem mais? A G. E a G. Isso, tem a G. Então, para ser pirâmide, ó, tem que ter esse biquinho aqui, ó. Tem que ter esse vértice aqui, ó. Certo? Eu achei que o G era um esse vértice cone. aqui. Oi? Eu achei que o G era um cone. Não. Agora, vamos ver quais são prismas aqui. A, A, B, A, D e a E. A, D e aí. Agora, vamos ver como é que chama essas figuras aqui. Que prisma que é esse aqui? Pentagonal. Isso, ele é um prisma pentagonal porque ele tem a base na forma de um pentágono, certo? Esse aqui. Como é que ele chama?
Retângulo. Ele é um prisma Retangular. Paralelepípedo? que figura que é essa daqui, ó? Quadrado. Quadrado. Então, é um prisma quadrangular ou retangular, certo? Aqui é uma pirâmide de base Quadrado. quadrada, ou seja, uma pirâmide quadrangular, certo? Esse aqui é um prisma Triangular. triangular, ó. Certo? Prisma triangular. E o E? Prisma hexagonal? Hexagonal. Isso, um prisma hexagonal. Por quê? Porque ele tem a base, um hexágono. Muito bem. E esse aqui é uma pirâmide Base triangular. triangular. Isso. E essa aqui? Triângulo, uma pirâmide hexagonal. É uma pirâmide de base hexagonal. Muito bem. E essa daqui? Hexagonal, Sora. Pirâmide pentagonal. Isso mesmo. Muito bem. Então, aí, né, respondam aí que os prismas é o A, o B, o D e o E, e as pirâmides C, F, G e H, que a gente circulou aí, certo? Agora, pessoal, vocês vão completar essa tabela aqui. Observe esses sólidos acima aí e vocês vão completar. Quando ele fala assim, ó, número de lados da base, então é o que a figura tem nas laterais. Eu não posso contar as bases, certo? Então, por exemplo, na primeira e na letra A, eu tenho 5, ó. Tem um no lateral, 2, 3, 4, 5 lados. Então, eu vou colocar que tem 5. Na figura B, eu tenho 4 faces nas laterais. Venho aqui e coloco 4. Na letra C, eu também, ó. Se é uma base 4, eu vou ter 4 nas laterais, certo? Já na figura embaixo, ele quer o número de faces. As faces, além de eu contar as laterais, eu tenho que contar a base em cima e a base embaixo. Por exemplo, na letra A, eu tenho 5 nas laterais, mais a de cima e mais a de baixo, eu vou ter 7. Número de vértices, tenho 5 em cima e 5 embaixo, eu vou ter 10 vértices. E número de arestas? Arestas são segmentos. Então, eu tenho 5 em cima, 5 embaixo e 5 nas laterais. Eu vou para 15 aí o número de arestas. E como é chamada essa figura? Ele é um prisma de base pentagonal ou um prisma só pentagonal. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Enquanto vocês preenchem aí, eu vou fazer a chamada rapidinho aqui. Tá? Vamos lá. Arthur... Fechar aqui na lateral. Arthur Ramon, Beatriz. Beatriz tá aí, Carol tá aí. Manu tá por aí? Tá aí. Gabriel Prado tá aí. Guilherme Menezes tá aí. Presente. Gustavo Luz tá aí. Gustavo Santos. Gustavo Santos. Cara, eu não entendi a pergunta, o nome do sólido. Ah, não, entendi. O nome é se é prisma triangular, retangular. Entendi. Ellen tá aí. Jackson está aí. Jamile, tá aí ou não? João Lucas. Leandra. Presente. Lívia. Tá aí. Maria Eduarda. Oi. Tá aí. Maísa. Tá aí. Misael. Presente. Posso ir no banheiro? Pode. Pedro. Ralph. Samuca. Presente. Vinícius. Tá aí. Vitória tá aí. E Guilherme Lima está aí. Alguém com dúvida em relação a preencher? Assim que vocês terminarem, avisem. Já fez, Samuel? Eu já fiz.
Muito bem. Também já fiz. Então, vamos lá. Bom, então, continuando a figura D aqui, como é triangular, então eu vou ser só 3 lados, certo? Em volta. Aqui, como é hexagonal, então eu vou ter 6 figuras laterais. Aqui, como é prisma, é triangular, eu vou ter 3 das laterais. Aqui, como é hexagonal, eu vou ter 6 nas laterais. E aqui, como é uma pentagonal, eu vou ter 5 nas laterais, certo? Agora, número de faces. Além das laterais, eu tenho em cima e embaixo, na primeira. Então, eu tinha 5, 6 em cima, 7 embaixo. Tá aqui. Aqui, eu tinha 4 nas laterais, mais uma em cima e uma embaixo, foi para 6. Aqui, eu tinha 4 nas laterais, mais a base embaixo, 5. Aqui, eu tinha 3 nas laterais, mais um em cima e um embaixo, também eu tenho 5. Na E, tenho 6 nas laterais, um em cima, um embaixo. Então, eu tenho 8. Aqui na triangular, tinha 3 embaixo, mais um embaixo. 3 nas laterais, mais um embaixo, foi para 4. Aqui eu tinha 6 nas laterais, mais um embaixo, foi para 7. Aqui eu tinha 5 nas laterais, mais um embaixo, foi para 6. Número de vértices, tinha 5 em cima e 5 embaixo. Então, foi para 10. Aqui eu tenho 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo, foi para 8. Aqui eu tinha 4 vértices aqui embaixo, que são os cantinhos, mais um aqui em cima, 5. Aqui eu tinha 3 vértices, que são as 3 pontinhas em cima e as 3 embaixo, foi para 6. Aqui eu tinha 6 pontinhos em cima e 6 pontinhos embaixo, foi para 12. E aqui tinha 3 pontinhos embaixo e um em cima, foi para 4. Aqui, 6 pontinhos embaixo e um em cima, foi para 7. E aqui, 5 pontinhos embaixo e um em cima, foi para 6. Certo? Números de arestas. Arestas são os segmentos, ó. 5 em cima, 5 embaixo e 5 nas laterais, 15. 4 em cima, 4 embaixo e 4 aqui nas laterais, deu 12. Na figura 3, 4 embaixo e 4 nas laterais, 8. Aqui, 3 em cima, 3 embaixo e 3 nas laterais, 9. Aqui, 6 em cima, 6 embaixo e 6 nas laterais, vai para 18. Aqui, 3 nas laterais e 3 embaixo, 6. Aqui, 12 na minha base e 12 nas laterais, perdão, 6 na minha base e 6 nas laterais, deu 12. E aqui, 5 na minha base e 5 nas laterais, dá 10. Então, a primeira lá é um prisma de base pentagonal. Na letra B, pode colocar um prisma quadrangular ou um paralelepípedo. Na letra C, uma pirâmide quadrangular de base quadrada. Na letra D, um prisma de base triangular ou um prisma triangular. Aqui, um prisma hexagonal ou um prisma de base hexagonal. Aqui, uma pirâmide de base triangular ou uma pirâmide triangular. Uma pirâmide de base hexagonal. E aqui, uma pirâmide de base pentagonal. Alguém falou alguma coisa no chat, gente? Não consigo visualizar. O Guilherme Menezes perguntou para que página a gente vai. Até que página a gente vai. Até na 121. Vamos lá. Aqui. Escreva quantas faces, quantas arestas e quantas... Ó, escreva quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem esses sólidos. Então, eu tenho aqui o primeiro sólido. Como ele é chamado mesmo? Prisma hexagonal. Isso, um prisma hexagonal. Então, vamos lá. Quantas faces eu tenho num prisma hexagonal? A gente acabou de escrever ali em cima, ó. 8. 8. Quantos vértices? Oi? Quantas faces? 8. E agora, quantos
vértice. Não, vamos para a aresta primeiro. Quantas arestas que são os segmentos? Vamos, galerinha. 12. Arestas, Não, 12 Ó. não, é 18. 18. Arestas nós temos 6 em cima, ó, 6 nessa base, depois mais 6 na base de baixo e mais as laterais aqui. Então, 3 vezes 6, 18 arestas. E vértices, que são os pontinhos aqui, ó, que unem esses segmentos. 12. 12, porque eu tenho 6 em cima e 6 embaixo, certo? Agora, aqui esse sólido B aqui, como que ele é chamado? Pirâmide Pirâmide hexagonal. hexagonal. Então, vamos lá. Quantas faces tem a pirâmide hexagonal? 7. 7, porque ela tem 6 nas laterais, mais a base embaixo, certo? Agora, quantas arestas nós temos aqui? 12. 12. E quantos vértices? 7. Isso. Então, completem aí, ó. A primeira tem 8 faces, 12 vértices, 18 arestas. A segunda tem 7 faces, 7 vértices e 12 arestas, certo? Agora, vamos aproveitar que está aqui do lado a questãozinha 5, ó. Ela vai cair na prova dessa semana de vocês. Eu quero perguntar para vocês de quantas maneiras diferentes, quantos caminhos diferentes essa joaninha aí, ela vai sair lá do ponto B e chegar lá embaixo no ponto H aqui, ó. Ela tem que chegar aqui. De quantas maneiras diferentes ela consegue chegar aqui? Quem saberia me dizer? Como assim? Do B pro A, do A pro D? Isso, até chegar no ponto H. Ó, uma joaninha passeia pelas arestas de um cubo que medem 18 centímetros cada. Então, cada aresta dessa daqui, ó, é 18 centímetros. De 5, quantas Sônia. maneiras diferentes ela pode ir do ponto B até o ponto H usando caminhos mais curtos aí? Na realidade, ela vai gastar sempre a mesma quantidade. Mesmo Ela tanto. pode ir pelo caminho do B, do B Peraí. ao A, Peraí. Do B ao do A, B ao A, do A ao D do A a D, e o D a H. D a H. Qual outro? Do B ao C, B ao C, Peraí. Do B ao C, ao C, do C ao G do C ao G, e do G pro H. do G pro H. Vamos lá, Mas qual aí outro? também tem como Qual fazer outro? do B. Do B pro A, B ao F, Peraí, do B para o A, alguém falou aí. do A pro E, Do A pro E, do E pro H. do E pro H. Sora, do B pro F, Peraí, do B pro F, do F ao E, do F ao E, do E do pro E H. ao H. Tá, qual outro? Doutora, do B ao C, B ao C, C ao D, C ao D, D ao H. D H. Qual Do B outro? pro C. Peraí, Não, Peraí. B pro F, peraí. B pro F, O F pro G pro G, do e o F G pro H. G, e o G pro G H. pro H. Quantos caminhos diferentes deu aí? 2, 3, 4, 5, 6, 8. As questãozinhas de prova, vamos lá. Olhem direitinho aí. Nós temos o lilás, nós temos o laranja, nós temos o verde, o azul, o vermelho, o marrom. Doutora, Oi? 5. Olhem direito. 6, 6. Ó, vamos lá. Nós temos lá o B,
o A, o D e o H, que é esse primeiro que a gente fez. Depois nós temos o B, o A, o E e o H, que é o verde. Depois nós temos o B, o C, o D e o H, que é o lilás. Depois nós temos o B, o C, o G e o H, que é o vermelho. Depois nós temos o B, o F, o G e o H, que é o marrom. Depois nós temos o B, o F, o E e o H, que é o azul. Então, nós temos 6, ó, 6 caminhos diferentes. Certo? Questãozinha 6, ó, também tá na prova dessa semana. Então, ó, para fazer a armação de um cubo, foram gastos 96 centímetros de arame. Qual é o comprimento de cada aresta desse cubo? Então, a primeira coisa, se eu tenho 96 centímetros que foram usados para construir esse cubo, quantas arestas eu tenho nesse cubo aqui, ó? Vamos pegar esse como exemplo. Quantas arestas eu tenho? Oi? 8. Ah, não. Desculpa. 12. 12. Então, eu vou pegar esses 96 centímetros aqui e dividir em 12 arestas, para eu saber quanto que mede cada uma, certo? Se eu fizer essa continha, vai dar quanto cada aresta? Isso, 8. Ó. Então, eu pego lá o 96 dividido por 8. Então, eu vou ter aí 8 centímetros, certo? Questãozinha de prova também, hein? Agora, vamos para a questãozinha 4 aqui, ó. Desenhe a planificação do sólido abaixo. Como que vocês acham que vai ficar a planificação desse prisma triangular aqui, ó? Quantos triângulos ele vai ter que ter na planificação? 4. 4. Isso, 4. Então, vocês vão desenhar a planificação dele aí, ó. Vocês vão ter que desenhar a planificação dele no formato aí de 4 triângulos, certo? Então, ele vai formar exatamente essa figura aqui, ó. Então, a planificação dele ficaria exatamente assim, ó. Igual essa figura aqui, ó. Certo? Galerinha, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão terminar em casa de tarefa aí, esse demonstre os seus conhecimentos. Vocês vão fazer até aqui, ó, página 121, mais a tarefa 42. Na próxima aula, a gente vai terminar de corrigir esses, ó, questãozinha 11, também questãozinha de prova. Na próxima live, nós vamos terminar de fazer a correção aqui desse demonstre os seus conhecimentos, mais da tarefa 42, e se der tempo, a atividade extra lá da semana 8, tá? A gente vai fazer a correção junto da atividade da semana 8 junto. Então, é isso. Vai ficar para vocês, então, de dever terminar aí da questãozinha 4 até a 11, e mais a tarefa 42, certo? Dúvidas? Então, terminem aí de desenhar agora aí, ó, a planificação. Façam com régua, por favor. Não deixem nada torto aí. Façam tudo bonitinho com régua, porque nós estamos planificando uma figura. E as arestas têm que ser todas retinhas aí, os segmentos de reta, certo? Bom, então, de novo, voltando no recado que eu dei no começo da aula. Eu não lembro se eu tinha falado para essa sala sobre a semana 10. Então, a semana 10 que não haverá prova é só do quarto bimestre, certo? Somente no quarto bimestre que não vai ter a semana 10, que vocês não irão fazer a prova. A próxima semana vai ter prova normal, certo? Entendido? Nenhuma dúvida? Então, coloquem aí no grupo de vocês que é só na semana 10 lá do quarto bimestre que não vai ter prova. Semana que vem, prova normal. Coloquem no grupo da sala de vocês para todos ficarem cientes disso, tá? Combinado?
Beijo, gente. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, Flora. Tá bom.